Bom dia. Cumprimentar os professores online também, todos que estão nos vendo presencialmente e também online, na pessoa do professor Laudelino Ramos. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor Baracá. Bom dia. Vamos, então, hoje teremos o grande prazer de ouvir o professor André Dabarian. O professor Dabarian é especialista em clínica médica, cardiologia, medicina intensiva. Ele é professor doutor em cardiologia pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Foi diretor científico da SOCESP e é também pesquisador do INCOR. Eu tive o grande prazer, o Nilson e eu assistimos a uma palestra dele no Ormogim, e ele falou sobre esse tema que nós o convidamos aqui hoje para nos dizer sobre as dislipidemias, o diagnóstico e o tratamento. E ele tem uma particularidade, ele ensina mesmo como a gente deve fazer, não vai nos decepcionar hoje, hein, André? Por favor. A palavra é sua, viu? E lhe agradecemos em nome da disciplina de ginecologia. Quero agradecer enormemente ao professor Baracá, ao professor Nilson pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui dividindo com os colegas ginecologistas, dos quais eu sempre costumo falar no meu consultório que eu preciso sempre de alguém do meu lado. Eu preciso de um ginecologista, porque, obviamente, como cardiologista, nós não entendemos nada, absolutamente nada das mulheres, e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Bom, e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A aula que a gente vai falar, obviamente, é de dislipidemia, mas eu queria passar algumas coisas para os senhores que eu acho que é de muita relevância, que acho que não dá para passar aqui o slidezinho. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Como é que a gente faz aqui para botar o pointer? Ah, aqui, né? Na ponta, isso. Então, antes de falar especificamente da dislipidemia, eu queria compartilhar algumas das coisas que até 2021 nós tínhamos 7 fatores de riscos cardiovasculares. A partir de 2022, nós acrescentamos mais um fator de risco cardiovascular, que é a apneia do sono. E hoje nós temos dado bastante ênfase à apneia do sono como um fator de risco. E eu tenho certeza que todos os senhores se deparam com esse tipo de paciente, com apneia do sono, que vem com uma queixa de cansaço, que vem com queixas muito semelhantes. E é muito comum hoje, e aí eu quero dividir também essas experiências com vocês, é muito comum eu ouvir o paciente falando para mim todo dia no consultório: ai, doutor, eu estou muito cansada, eu estou muito cansado, eu não tenho disposição, eu não posso ficar em algum lugar, meu marido reclama, porque eu deito na cama, eu já durmo, eu não tenho apetite sexual, eu estou muito cansado. Aí, alguns médicos, eu sei que aqui é totalmente diferente, mas a gente sabe que alguns médicos, não, a senhora está precisando de testosterona, e vai dar testosterona para a pessoa. E aí você percebe que o real problema da paciente é que ela não dorme de noite. Ela tem uma apneia do sono, ela dorme muito pouco, a gente pede uma polissonografia, que já faz parte do nosso screen, e aí quando você observa o tanto que ela dorme, você entende o porquê que ela tem tanto cansaço. Mas vamos continuar um pouquinho na sequência, falar um pouquinho das principais causas de mortalidade. Hoje, nós continuamos tendo esse nível de mortalidade importante que é o infarto e AVC. Vejam, senhores, que aqui nós não temos nem o câncer de mama, nem o câncer de colo uterino aparecendo. Ou seja, é muito baixa a incidência. Então, o que o ginecologista vai se deparar? Vai se deparar com isso. A isquemia cardíaca, a isquemia cerebral como aumento. Veja um relato importante que nós temos aqui, olha. Esse é um dado da agência brasileira. Do ano passado, de janeiro a outubro, mais de 87 mil mortes. Uma morte a cada 12 óbitos por hora. 12 óbitos por hora. Quando nós juntamos o infarto, que é um pouquinho maior, e o AVC, dá uma morte a cada 90 segundos. É um número bem assustador, né? Nós estamos falando de morte. Quando a gente pensa em AVC e infarto, somente isso, a cada 10 segundos nós temos um AVC ou um infarto no Brasil. E olha esse relato do estudo ELSA Brasil, é um estudo já antigo, 2015. Vejam que não está contemplado aqui nem a apneia do sono.
já é um fator de risco. Mas olha isso aqui, ó. Vocês veem todos os dias isso no consultório de vocês. E só quero lembrá-lo, por exemplo, que o sobrepeso, já hoje no Brasil, o último Vigitel de 2019, 55% da população brasileira já está com sobrepeso. Se a gente colocar obesidade e sobrepeso, olha que número grande. E o ginecologista tem visto isso muito? Tem. Uma palavrinha única, rápida sobre a apneia do sono. Os impactos que isso tem para a nossa vida, não é? Então ela é responsável por todo esse arsenal de doenças importantes. A prevalência dessas doenças aumenta e quando o paciente já tem essas doenças, a apneia do sono piora. Tratamento para isso? Sim, claro. A obesidade é um fator bastante importante no combate da apneia do sono. Mas mesmo assim, o uso do CPAP é muito bem-vindo. Então, o que eu queria aqui chamar a atenção dos senhores? Conversem com as suas pacientes sobre o sono, é muito importante. Até então a gente não tinha falado sobre isso, mas hoje passou a ser um importante fator de risco cardiovascular. Pergunte, como é que é o seu sono? Vocês vão se surpreender com o número de pacientes que vão dizer aos senhores que o meu sono é ruim, meu sono é muito ruim, eu estou sempre cansado, eu estou sempre com problemas. E aí talvez seja a chave do tratamento de muitos dos nossos pacientes. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre obesidade? Um tema importante que vem crescendo e vem aumentando. Vejam, senhores, que o cenário para 2030 é assustador. 1 bilhão de pessoas. Cenário Brasil, 1 a cada 5 mulheres terá obesidade. Não estamos falando de sobrepeso, pessoal. 55% da população brasileira já tem sobrepeso. Nós estamos falando de obesidade. 50 milhões de brasileiros terão obesidade. Isso corresponde a 30% dos nossos pacientes. Os senhores vão ver muito paciente com sobrepeso e obesidade. E o combate é importante. Por quê? A obesidade por si só eleva muitas doenças. Mais de 190 doenças ligadas à obesidade. E a mortalidade, quase 170 mil mortes por ano, podendo ser evitada se nós tratarmos esse tipo de paciente. E ela está ligada a diversas doenças. E aqui eu quero fazer uma pausazinha só para falar para vocês de um relato de casos que é muito frequente. Certa vez eu atendi uma paciente e ela veio, uma paciente jovem, 52 anos, e ela veio para mim dizendo assim, olha, doutor, eu vim aqui primeiro no senhor porque eu estou com medo de morrer, porque me dói muito o peito. Mas eu tenho dor de cabeça, eu não durmo bem, eu tenho dor no joelho, tenho dor na coluna, tenho dor no tornozelo, não consigo andar. Minha vida está horrível, eu tenho um refluxo horroroso, eu como, eu passo mal. Está tudo muito ruim, mas eu vim aqui no senhor primeiro porque eu estou com medo do coração, porque está me doendo muito o peito. E quando eu disse para ela que o único problema dela era a obesidade, ela ficou muito brava, dizendo para mim, doutor, peraí, eu não vim aqui para o senhor dizer para mim que eu estou gorda. Pois é, pessoal, é estranho isso, né? Esse palavreado, mas vejam que depois de um mês, quando ela começa a perder 5 quilos, ela volta com a gente com 90% de melhora de todos os sintomas. Então, às vezes, nós tratamos as consequências do problema. Então, essa paciente tinha diversos problemas. Então, manda para o gastro, manda para o ortopedista, manda para o ginecologista, manda para todo mundo, porque ela também tinha vários tipos de problemas de impotência sexual, que a gente sabe que é fruto da obesidade. Então, todos esses problemas se resolvendo com uma única terapêutica, o tratamento da obesidade. Então, chamo a atenção dos senhores para falar exatamente disso. E o cenário assustador. Vejam vocês a incidência de um paciente chegar aos 70 anos quando ele tem um IMC acima de 35 ou 35. Só 60% da população chegará aos 70 anos com IMC entre 35 e mais. E apenas 50%, só metade da população chegará aos 70 anos com IMC ainda maior. Então, acho que é algo que os senhores veem todos os dias também no consultório e que vale a pena. Uma palavrinha também em relação ao diabetes. Os senhores veem muitos pacientes diabéticos no consultório. E olha que bacana esse estudo Capture. O estudo Capture foi feito para exatamente ver a incidência dos pacientes, nos pacientes diabéticos tipo 2, quantos deles tinham doenças cardiovasculares. E foi assustador. Vejam que o cenário do Brasil, 43,9%, mais de 40% dos pacientes diabéticos tipo 2 já tinham doenças cardiovasculares estabelecidas. E os outros 56% estavam em risco
Nós vemos esses pacientes todos os dias, não só os diabéticos, mas os pré-diabéticos. Nós precisamos de uma atenção especial, porque esse doente vai se transformar em diabético se você nada fizer. E quando a gente olha a principal doença, a principal cardiopatia desses pacientes, desses 43% que já tinham doenças estabelecidas, nós vimos que esses pacientes têm doença aterosclerótica. 9 em cada 10 pacientes têm doença aterosclerótica. Por isso que a gente fala hoje que o doente diabético, ele morre de doença cardiovascular. Ele não morre de câncer, ele não morre de diabetes, ele morre de doença cardiovascular. E geralmente é uma mortalidade precoce. E é isso que a gente tem que evitar. E será que eles estão bem controlados, pessoal? Vocês acreditam que os doentes diabéticos estão bem controlados? Olha que bacana esse estudo, que mostra que quase 70% dos pacientes diabéticos estão fora das metas. Então, além de nós termos bastante, diabetes ser uma doença que continua a crescer, nós estamos tratando muito mal os nossos pacientes. E eu não vou falar aqui da hipertensão, que os senhores sabem tão bem quanto eu, que também é uma incidência muito alta nos pacientes da ginecologia e que também são muito poucos tratados. Bom, mas o professor Baracá me chamou para falar sobre dislipidemia. Então nós vamos falar sobre dislipidemia. Lembra daquele estudo ELSA que eu falei para os senhores? Mais de 60% da população brasileira, 67% da população brasileira tem dislipidemia. Então, ou seja, poxa, é 6 a cada 10 pessoas. Tenho certeza que entre nós aqui temos muitos dislipidêmicos. A pergunta é, será que nós estamos tratando bem? Será que nós tratamos adequadamente a dislipidemia? Veja esse estudo que foi feito aqui na SOCESP. Foi um estudo epidemiológico de informações, para saber se as pessoas estavam mesmo, os dislipidêmicos, estavam dentro das metas. Olha que assustador, só 16% da população dislipidêmica estava dentro das metas. E por que será que nós tratamos tão mal os nossos pacientes dislipidêmicos? É muito comum no nosso consultório, quando o cardiologista fala para alguém de dislipidemia, ninguém quer tomar remédio de estatina, porque os efeitos colaterais das estatinas são horrorosos. Eu ouço isso todo momento. E aqui eu quero já fazer para que todo mundo pense, né? Eu quero acordar os senhores aqui e vou fazer um casinho clínico. O paciente veio do Dr. André Malavasi, um ginecologista da casa aqui que todos conhecem. Veio para mim encaminhada dele. Eu tenho o prazer de trabalhar com o Dr. André Malavasi. Ele tem um dia que ele vai na minha clínica para atender as minhas pacientes, que eu preciso tanto aí dos ginecologistas, como eu falei. Quero dar esse relato para vocês. 49 anos, uma paciente, modelo, desde a infância, paciente magra, IMC dela de 22. Nós fizemos uma bioimpedância dela com 11% de gordura corporal, então magérrima, sequinha, faz atividade física todos os dias, não fuma, não bebe, tem uma vida altamente regrada, altamente regrada. E aí o doutor André pediu vários exames cardiológicos para ela, pediu ultrassom de carótidas, tudo normal, não tinha absolutamente nada. Mas no exame de sangue veio um LDL de 206. Aí ele encaminhou para mim. Mas ele disse para ela, a senhora precisa tomar estatina. Eu vou prescrever para a senhora uma estatina. E ela não queria, doutor, veja, olha para mim, doutor. Olha como eu sou. Eu sou linda, bela, maravilhosa, não tenho fator de risco nenhum, não tenho problemas em casa, meus pais são rígidos até hoje, tenho uma mãe de 96 anos viva, meu pai morreu com quase 100 anos, acabou de falecer, inclusive, faz pouco tempo. Tudo ótimo, por que o senhor quer me dar estatina? Não tem sentido. A pergunta para os senhores dariam? Pensem, não precisam falar. Pensem. Cenário de novo, hein? O paciente não tem nada. Jovem, 49 anos. Não está na menopausa, menstrua normal, usa DIU, método anticonceptivo. E ela não tem fator de risco algum, mas só o LDL dela de 206. Será que é indicativo? Será que essa paciente tem um risco baixo, risco intermediário, um risco alto ou um risco muito alto? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí vamos só conversar um pouquinho. Eu não quero passar essa parte de fisiopatologia, do fornecimento, de como é que se forma o colesterol, mas aqui só uma pequena palavrinha para vocês, né? Então, tudo que nós comemos, ingerimos de gordura é muito pequeno perto daquilo que nós produzimos. Então, para os senhores entenderem,
Se o senhor ingerir 400 miligramas de gordura, o seu fígado vai produzir 2 gramas, 5 vezes mais aquilo que você produz. De modo que a gente fala que a dieta tem pouco fator no colesterol, mas no triglicérides sim, tem muita influência. No colesterol pouco. Então, já fica a dica para aqueles pacientes que têm um colesterol muito alto, não adianta fazer dieta e atividade física, porque vai melhorar muito pouco. Claro que ajuda, mas nós estamos falando de 20%. Então, uma vez que você ingere, o colesterol ele é absorvido aqui no intestino e aqui existe uma passagem pelos enterócitos que vão englobar o colesterol através de uma proteína chamada NPC1L1, Niemann-Pick C1-like 1. Que aí existe um primeiro tratamento que a gente usa, ezetimiba, que ela interrompe essa absorção porque ela entra nessa proteína inibindo a absorção do colesterol em torno de 15 a 20% a gente consegue inibir. Bom, uma vez que o colesterol está no enterócito, ele vai para o fígado e aqui nós temos essa cadeia inteira de fermentação, de formação, melhor dizendo, do colesterol em cadeias mais pesadas, intermediárias e até as cadeias leves. E essas cadeias leves voltam de novo para o intestino, são novamente absorvidas e voltam para o fígado pelos receptores do LDL, que são clareados, a gente chama de clareamento, porque eles são renovados. Quanto mais receptores de LDL nós temos, menos LDL é depositado na corrente sanguínea. E aqui temos alguns medicamentos que atuam em diversos setores para diminuir o colesterol. Mas, André, o colesterol realmente é importante? Sabe por quê? Tem muita gente que fala para mim que o colesterol é importante estar alto, porque sem colesterol eu não produzo testosterona, porque não é tão bom ficar baixando muito o colesterol. Será que é verdade isso, pessoal? Como nós sempre falamos, tudo na nossa vida são evidências. Então, quando se tem uma pergunta, nós fazemos um estudo, e esse estudo nos dá a resposta da nossa pergunta. Por isso temos que fazer perguntas adequadas para termos as respostas que nós queremos. E nós fizemos isso. Todo mundo sabe da longevidade dos estudos sobre a dislipidemia. Eu quero mostrar aos senhores aqui esse primeiro estudo aqui, essa meta-análise com diversos estudos randomizados, controlados, de segmento de 5 anos. E que demonstra para nós que a cada diminuição de 1 milimol, que dá em torno de 39 miligramas por decilitro, que é mais comum para nós, o milimol é mais comum para os europeus ou americanos, mas a redução de 39 miligramas, você consegue melhorar, prever o risco de um paciente em mais de 20%. Quando nós observamos estudos mais longevos, com 12 anos de segmentos, estudos prospectivos, de cortes, olha essas meta-análises todas, a melhora de 1 milimol, a melhora de 39 miligramas por decilitro, você consegue melhorar em mais de 30% os fatores de risco. E quando você percebe pacientes que desde a infância são analisados e que muitas vezes têm algumas enzimas que os protegem, aqueles pacientes que mantêm o colesterol baixo, apesar de todas as evidências, estudos de mais de 50 anos, vejam vocês que esse número é mais assustador, é mais de 50% de proteção. Então, pessoal, para nós não temos dúvidas de que vale a pena corrigir o colesterol, vale a pena trazer o LDL para níveis aceitáveis. Mas tá bom, André, como é que eu calculo? Eu vim aqui para aprender a calcular, para de ficar enrolando. Tá bom, vamos direto ao assunto. Então, como é que eu faço esse cálculo? Então, vamos voltar para aquela minha paciente? Vamos voltar para essa paciente que eu vi, doutor André Malavaz. Volto a dizer, paciente de 50 anos, sem nenhuma comorbidade. Aí o que eu faço? Tem uma calculadora que eu quero deixar aqui para os senhores, gratuita. Existem diversas calculadoras que calculam o fator de risco. Vocês podem baixar isso
Não tem a pegadinha do modo Pro, que vai cobrar de vocês, então é só essa mesmo. Podem pegar essa calculadora, que está tudo certo. Você está no seu consultório, sua paciente está na sua frente, você vai falar para ela assim, olha, eu vou calcular seu risco. Em 1 minuto, em menos de 1 minuto, você calcula o risco dessa paciente. E aí, o que você vai perguntar para ela? Vamos falar da nossa paciente? Olha, querida, você já tem doença aterosclerótica significativa? A maioria das pacientes de vocês não tem. Então a resposta é não, e aí a gente passa para uma próxima tela. Você tem diabetes? Não, não tenho diabetes. Sou ótima, sou linda, bela, maravilhosa, 49 anos, não tenho nada, sou atleta. E a terceira pergunta entra nessa telinha. Fizemos ultrassom de carótidas. Os ginecologistas gostam de pedir ultrassom de carótidas. Eu acho maravilhoso isso, tem que pedir mesmo. Mas eu quero deixar isso para vocês, uma vem que pede-se o exame, né, vem o resultado, e agora? O que eu faço? É isso que a gente vai aprender agora. Então, o que eu faço? Ela não tinha, a artéria dela estava ótima, não tinha nenhuma plaquinha, não tinha nada. Ela não tinha o índice tornozelo braquial, eu sei que é difícil, porque precisa, obviamente, de um sonar para vocês calcularem isso, não é o dia a dia de vocês, nem peço que façam isso, que é realmente muito difícil. E o doutor André não pediu também o score de cálcio para ela, que é uma coisa comum, que você pode pedir o score de cálcio para avaliar risco para essa paciente. Ele não tinha feito nada. Também ela não tinha nenhum aneurisma de aorta abdominal. Mas vejam vocês, e também não tinha doença renal. Essa paciente era ótima, era rígida. Mas vejam vocês que a única coisa que ela tinha era um LDL de 206. E aqui na nossa calculadora mostra um LDL maior que 190. Então aqueles que pensaram que essa paciente tem baixo risco, médio risco, alto risco, muito alto risco. Vamos ver o que essa paciente tem? Uau! Alto risco. Espera aí, André, agora você está me confundindo. Não, espera um pouco. Você está dizendo que uma paciente desse porte, pô, ela é melhor que eu. Ela tem alto risco? Pois é, pessoal. Alto risco para doenças cardiovasculares. E olhem vocês, a meta do LDL dela é menor do que 70. Eu não quero só baixar o 206 de LDL dela para menor que 130, porque isso é para baixo risco. Eu não quero baixar o LDL dela para menor do que 100, porque isso é para risco intermediário. Eu quero baixar o LDL dela para menor do que 70. E daí eu chamo a atenção dos senhores para o tratamento dos senhores, que são os médicos das mulheres, a gente não tem dúvida disso, vocês é que tratam as mulheres. Por favor, sejam mais rigorosos no tratamento dos pacientes quando vocês identificarem qualquer um desses cenários. Nós vamos fazer um outro casinho clínico também, para a gente falar um pouquinho disso. Mas vamos seguir, então, só para a gente ver as nossas metas. Então vejam vocês, pessoal, para muito alto risco, que talvez não sejam muitos pacientes de vocês, nós somos ainda mais incisivos no tratamento. Queremos um LDL menor que 50, mas um não HDL, que isso importa para nós também, não HDL. Quero que os senhores também deem um pouquinho atenção ao não HDL, que é importante tão quanto o LDL. E vejam vocês, no caso de alto risco menor que 70, o intermediário menor do que 100 e só para baixo risco menor que 130. Então, eu tenho certeza que a maioria dos pacientes dos senhores estão aqui, ó, entre intermediário risco e alto risco. Então sejam mais enfáticos, porque vocês vão estar ajudando esse paciente a não ter nenhum tipo de problema. Falar só um pouquinho rapidamente sobre tratamento, o que nós temos? As estatinas, nós usamos. As estatinas fazem o quê? Elas atuam na MG redutase, na coenzima redutase, diminuindo a formação do colesterol. Nós temos a ezetimiba, como nós falamos, que elas agem nessa proteína que absorve o colesterol lá no intestino, nas bordas em escovas. E nós temos, obviamente, os PCSK9, que fazem o quê? Eles agem diminuindo a degradação do receptor do LDL. Então, quando você inibe a PCSK9, você aumenta os receptores, você tem um maior clareamento. Então, é assim que nossos tratamentos de hoje temos. Mas como é que eu vou tratar isso e qual que é a potência dessa, André? Olha a potência dela, pessoal. A potência de cada uma, as estatinas de moderada intensidade diminuem 30%. Então, se você tem um paciente com colesterol pouco alto, você pode usar uma potência intermediária, moderada para esse paciente.
Mas se você tem um paciente com muito alta intensidade, como essa paciente minha, com mais de 200, onde eu quero diminuir mais da metade do colesterol dela, não adianta eu usar uma simvastatina para ela, não vai adiantar nada. Você tem que usar uma potência alta, porque eu quero uma redução de pelo menos 50%, pelo menos. Então você já tem que usar uma estatina de alta potência. O que é uma potência alta? Rosuvastatina, atorvastatina. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. E mesmo nesses casos, se eles não alcançam as metas, a associação com ezetimibe é muito bacana. Hoje você já tem medicamentos que já estão juntos, você não precisa colocar colesterol, uma rosuvastatina e depois um outro remédio com ezetimiba. Eles já estão juntos. Uma caixinha só, é fácil achar isso. E claro, se o paciente não consegue, você pode abrir mão, sem dúvida, do PCSK9. É uma droga cara. Uma média de R$900, uma caixinha, tratamento mensal, a cada quinzena você faz uma aplicação. Muito fácil tratar, mas ainda caro para os nossos moldes. Tá? Falar um pouquinho mais? Então, pessoal, olha as nossas diretrizes, o que falam então? Tratar um indivíduo, isso é legal, pessoal, sabe por quê? Hoje, quando a gente fala de classe 1 na medicina, nós só temos 20% de toda a medicina classe 1 em nível de evidência A. É muito raro você ter uma classe 1. E vejam, senhores, que quando você trata um paciente com colesterol elevado, quando você trata um paciente com triglicérides, é classe 1. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que muitas pessoas querem tratar triglicérides com ômega 3. Nós vamos falar um pouquinho do ômega 3. Hoje eu vou dar uma notícia que vai talvez abale muito o emocional de muitos de vocês do ômega 3, mas eu vou ter que dizer a verdade, infelizmente. Vamos falar sobre isso. E o tratamento do triglicérides é com estatina. Peraí, André, agora você está me confundindo. Peraí, colesterol é colesterol, triglicérides é triglicérides. Você está falando que colesterol vai tratar triglicérides? Que história é essa? Nunca ouvi falar nisso? Pois é, pessoal. O tratamento com estatina diminui o triglicérides. E é classe 1. Por quê? Tanto o colesterol quanto o triglicérides vão para os enterócitos. Eles se misturam lá e começam a ser absorvidos e o mecanismo é muito semelhante. Então, quando você trata com estatina, você também está diminuindo o colesterol. Mas eu posso usar, eu gosto do meu ômega 3, eu posso usar o meu ômega 3? Pode. Quando? Quando, apesar do tratamento instituído, o paciente mantém níveis elevados do triglicérides. Ou então, quando ele tem o triglicérides já acima de 500. Então eu posso usar ômega 3? Pode, mas vamos falar um pouquinho dos ômega 3? A gente vai falar um pouquinho mais das outras diretrizes em relação àquilo. Então, os fibratos podem ser tratados? Podem, mas eles entram como 2B. Então, não é o primeiro tratamento. O primeiro tratamento é sempre a estatina. Depois a gente pode usar ou o ômega 3, mas eu vou falar um pouquinho do ômega 3, segura essa informação, e depois os fibratos. E olha a nossa recomendação brasileira. Você deve usar, então, o ômega 3 quando tiver acima de 500. E você pode usar, vejam vocês, o EPA, que é aquilo que a gente quer. Mas olha que legal aqui, ó, sublinho em vermelho para vocês, ó. Não existe no Brasil o ômega 3. E aqui sim, aquela informação que os colegas da internet talvez comecem a me vaiar agora, que essa é uma informação muito forte. Vejam vocês, pessoal, que todos os trials que nós fizemos com o ômega 3 no Brasil, ou mundialmente, essa mistura de EPA mais DHA, que é o que temos no Brasil, não tem benefício. Então, para aqueles amantes do ômega 3, agora dei uma notícia muito forte. Mas para o cabelo é bom. Bom, pode ser. Mas para a unha também é bom. Pode ser. Mas eu gosto porque é uma vitamina. Tudo bem. Não é proibido. Mas a gente tem que dizer a verdade aos nossos pacientes. Benefício cardiovascular com o seu ômega 3? Não tem. A não ser que você tenha comprado fora. O EPA puro. E aí você tem que tomar 4 gramas. A gente recomenda 2 gramas de manhã, 2 gramas à noite. É pesado tomar fica um gostinho de peixe o dia inteiro na boca. Bom, pessoal, olha para aqueles que não pedem ainda,
que acham que não tem que ser pedido muito ultrassom de carótidas. Olha que legal. É legal pedir. Vale a pena vocês pedirem ultrassom de carótidas. Por quê? Uma vez visto placas, esse paciente já passa a ter um alto risco. E nesse caso, está indicado uma terapêutica adequada. Lembra do alto risco? LDL menor que 70. Vou ficar batendo isso para vocês não esquecerem. LDL menor que 70, alto risco. Placas. LDL acima de 190, alto risco. Vocês vão ver isso muito. Isso é uma indicação. E um pouquinho aqui para vocês o que era antes. Vejam vocês que antigamente, em 2016, era tido como um 2B, hoje virou 1. O tratamento com a estatina não alcançou, vai para ezetimiba mais estatina, não alcançou as metas, nós temos que falar, sim, sobre o PCSK9. Importante. Então, isso tem que ser feito para a gente. Tanto para o paciente em prevenção secundária, quanto para aqueles pacientes de muito alto risco, ou até mesmo qualquer paciente que nós tenhamos que não alcançaram as metas, nós temos que ser mais enfáticos nesse aspecto. O não HDL tem que ser algo que o ginecologista tem que olhar. Não olhem só o LDL. E outra coisa também, pessoal, que falam para mim assim, ó, olha que legal. Ai, doutor, eu tenho LDL alto, mas você ouviu meu HDL? Nossa, que HDL bonito, né? Então, meu HDL é de 70. O bem vence o mal, né, doutor? Não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. No passado acreditava-se que aquele cara que tinha, aquela mulher que tinha um HDL alto, ela podia ter um LDL muito alto também. Porque um compensa o outro. Isso não é verdade. Vão para caminhos totalmente diferentes. O HDL vai para aquilo que a gente importa, sobretudo as pessoas que acreditam que colesterol baixo não vai produzir testosterona, é do HDL que vem a maior parte. Claro que a gente sabe que a testosterona não é produzida do colesterol, mas muitos acreditam que colesterol baixo vai diminuir a produção de testosterona. Isso não é verdade, não existe nenhum estudo que comprova isso. Mas o LDL sim vai lá no subendotélio da artéria e vai produzir a sua placa. Então é importante que você diminua o LDL, independente do HDL. E nós falamos da porção não HDL. Então tira o HDL e vê o que sobra. Esse número também é importante. Tá? E rapidamente falar sobre um pouquinho do LPA. A LPA está na moda, né? Eu vejo muito ginecologista pedindo LPA. Pode pedir LPA? Pode. Mas eu recomendo aos senhores pedir apenas uma vez. Por quê? 90% da LPA é genética. Então ela não muda. Quando que nós pedimos LPA? Pode pedir uma vez para todos os pacientes. A recomendação europeia é que você peça pelo menos uma vez na vida. A americana também fala disso. E a LPA acima de 50 pela americana é um fator de risco independente. Independente é um fator de risco. A europeia coloca ele acima de 180 miligramas, que já é um fator de maior risco. Mas quando é que você deve pedir a LPA? Sobretudo naquelas pacientes com suspeitas de mortalidade precoce na família, de não alcançarem aquilo que nós consideramos importante, ou seja, o paciente ter algum evento, apesar do LDL adequado, apesar de tudo adequado, eles ainda não conseguirem alcançar aquelas metas. Então é nesse momento que você pode pedir. LPA, ela é um indicativo, sim, de fator de risco independente, como nós falamos. Vocês podem pedir isso também. Claro, olhar tudo esses fatores que vocês já fazem, sem problema nenhum, isso é muito importante, não é? Pedir todos os exames que vocês pedem. E aqui só um pouco das novas terapêuticas, que eu já estou acabando a nossa aulinha, é só para mostrar para os senhores que os senhores verão cada vez mais novas terapêuticas para diminuir o colesterol. E aqui eu trago um pouquinho do inclisiran. O inclisiran, para nós, o Orion, o estudo Orion mostrou alguns benefícios bastante importantes. Isso aqui é uma injeção que a gente usa. E olha que bacana o inclisiran. Ele e eu acho que na ginecologia também vai aparecer vários tratamentos com esse perfil de tratar, que a gente chama dos pequenos RNAs. Ele vai diretamente na molécula do RNA, na produção do PCSK9. Então ele inibe a produção do PCSK9. Ele faz o que a gente usa hoje, né? A gente usa os inibidores do PCSK9. Esse medicamento, ele não vai inibir, ele vai fazer não formar. Com a não formação do PCSK9, eu vou ter mais receptores de LDL e eu vou poder fazer o clareamento do colesterol de modo que esse colesterol não vai ser depositado.
Olha que legal, eu tirei uma fotinho aqui, me perdoem o slide, mas olha que interessante. Depois de 18 meses, você faz uma aplicação em 3 meses, depois a cada 6 meses você faz uma aplicação, a cada 6 meses você faz uma aplicação. Olha vocês, com uma diminuição de 54% mantida consistente. E foi agora liberado, ó, dezembro de 2021, né? Liberado pelo FDA. Não tem no Brasil ainda, tá, pessoal? Mas vai chegar. E eu trago as últimas diretrizes para vocês. Recente. Mês passado saiu essa diretriz da Sociedade Americana de Diabetes Clínico, mostrando aqui aquilo tudo que a gente falou que é continuado confirmado. Só que eles tratam, olha vocês, o que nós tratamos de muito alto risco, eles tratam de extremo alto risco. Eles usam o extremo, a gente chama de muito alto risco, mostrando a importância de tratar o colesterol de uma maneira muito, muito, muito enfática. Bom, chega de falar, me dá um caso clínico. Vamos falar mais um caso clínico para vocês? Não, todo mundo vai dormir aqui na minha aula e isso é ruim. Olha, outra paciente. Olha, paciente de 51 anos em prevenção primária. Então, bela, linda e maravilhosa. Só que ela era tabagista, tinha uma pressão arterial razoável, já tinha uma pressão arterial. O colesterol dela total de 210, o HDL de 40, estava bom. E o LDL de 140. LDL de 140. Triglicérides de 160. Aí o risco dela foi de 20%. Esse é um risco alto pela nossa calculadora. E aí, alto risco, proposta dela era de redução do LDL em 50% ou manter o LDL menor que 70%. Tudo bem, ela fez a terapêutica, aí ela volta. Ela volta no consultório depois de 18 meses. Olha que bonitinho, ela traz os exames. Já voltou assim para mim. Doutor, o senhor já me dá o exame porque eu quero voltar com o senhor e eu quero parar de tomar o remédio. Porque vai dar tudo certo. Ok, ela volta e ela está assim. Aí a pergunta para os senhores. O que os senhores falam para ela? Qual é a abordagem para essa paciente? Olha, querida, você melhorou, você está linda, maravilhosa, bela. E ela fala para você, doutor, olha, a estatina eu estou tomando o que o senhor me deu, mas eu vou dizer para o senhor, olha, eu estou com dor no corpo, eu não estou dormindo, tenho dor de cabeça, me dá refluxo, me dá enjoo, me dá diarreia, me dá dor no corpo, meu pelo cai, meu cabelo cai, tudo cai. O que vocês falam para ela, pessoal? Ah, vamos parar a estatina, porque você já alcançou as metas, agora você fica direitinho e daqui 6 meses a gente volta a fazer novos exames. Ou vocês falam para ela, tem que tomar, querida, porque agora você chegou nas metas, a gente tem que manter as metas. E aí, pessoal? Mantém? Você manteria? Você suspenderia? É exatamente isso, né, pessoal? O Dr. Baracá e o Dr. Nilson estão falando assim para mim, ó. Não tira, não tira. Ok. Exatamente, pessoal. Então, é isso que a gente propõe, que apesar da terapêutica instituída e o paciente ter entrado nas metas, nós não retiramos o medicamento, porque nós sabemos, como nós conversamos, que o colesterol não depende do esforço que ela fizer de dieta e atividade física. Então, nós temos que manter o medicamento. E só para dar uma informação aos senhores, estudos prospectivos nos mostram que só 3% da população, de fato, sentem alguma coisa relacionada às estatinas. O resto é muito mito, mas o paciente acredita de verdade que ele sente alguma coisa. E aí, como conclusões, bem rapidinho para a gente falar. Mantém a dose. Importante a redução, como nós falamos, de 1 milimol, você reduz bastante os riscos desse paciente. Na prevenção primária, as estatinas continuam sendo a melhor terapêutica para nós. Na prevenção secundária, e até mesmo quando os pacientes não alcançam as metas, é importante a gente subir. Então, estatina, ezetimiba, PCSK9, e aí dentro do PCSK9 a gente tem o alirocumab, o evolucumab, que são drogas hoje disponíveis no nosso cenário e que custam em média de R$900, a gente sabe que ainda é muito caro. Infelizmente, a aceitação das pacientes é muito baixa, a gente sabe disso, e muitos pacientes elegíveis para a terapia com estatina relatam que nunca receberam uma oferta do médico. Então, vejam, senhores, que é importante a gente conversar com isso. E não podemos esquecer, obviamente, de todos os outros fatores. É tudo que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigado, agradeço imensamente por todos estarem aqui comigo. Viu? Muito obrigado. Parabéns, André.
Obrigado, professor. Excelente obrigado, apresentação. obrigado. Sempre muito bom. Muito didático, bastante claro. Sentar aqui. Obrigado, querido. Bom, obrigado. Perguntas? Rosini. Estou inteiramente à disposição. Tirar uma foto de todo mundo. Nilo Bosini, pergunta, por favor. Bom dia. Muito prazer em conhecê-lo, que apesar de eu ser um cliente nobre lá do INCOR. E algumas coisas eu vejo de lá que tem posições no sentido do colesterol, deve ser ou não, frente a uma faixa etária, e às vezes pessoas que já tiveram alguma alteração, um infarto, qualquer coisa nesse sentido. E tem pessoas lá que são favoráveis e contra ao uso das nistatinas por causa da dor, de uma série de situações que existem. Isso dentro do INCOR. Agora, nós, como ginecologistas, eu acho que é o seguinte, pedir os exames, você falou, desculpe você, mas... Por favor. Eu sou um pouquinho mais velho, quer que eu vá embora também, mas tudo bem. Mas, assim, o que existe eu acho que existe uma diferença entre nós, ginecologistas, e vocês. Eu acho que nós temos que trocar piano a 4 mãos. Porque o ginecologista pedir ultrassom de carótidas, que eu faço diariamente, pertence a vocês isso. É do lado de vocês. Não é? E tem uma série de situações assim que podemos ter uma encrenca futura depois dessa paciente na mão de alguém, porque você trata de um coração de cima e nós de coração de baixo. Perfeito, professor. Excelente, né, essa colocação. O que a gente só alerta é que muitas mulheres não vão ao ginecologista porque entendem que não vão ao cardiologista porque entendem que o ginecologista é o médico delas, né? Então a gente sabe, então esse alerta que nós trazemos aos senhores é para isso, porque vocês são muito bons médicos, são muito bons, são muito inteligentes e acho que uma estatina dada de uma forma bem colocada, uma paciente que tem um risco aumentado, vai beneficiá-la muito. Então, eu acredito que todos os senhores têm condições inteiramente, porque a gente sabe que muitas vezes você fala para olha, você precisa ir no cardiologista, e a mulher, eu quero ficar com o senhor, eu quero ficar com a senhora, eu não quero ir no cardiologista. Então, eu acho que é esse sentido, sim, que vocês podem prever, antecipar esse risco desses pacientes. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua aula. Eu tenho 2 perguntas. Uma pergunta está relacionada à questão da síndrome metabólica. Então, se o LDL tem esse papel tão importante no risco cardiovascular, por que ele não faz parte dos critérios da síndrome metabólica? E a minha segunda pergunta está relacionada à dosagem de LPA. Então, assim, aquela paciente que já fez vários tratamentos, não baixou, e daí teria indicação de dosagem. Eu não entendi o que daí a gente consegue fazer com essa informação. Bom, a síndrome metabólica, obviamente, a gente acaba vendo um cenário mais preocupante que aumenta o fator de risco. Independente disso, o colesterol como nós mostramos nas diretrizes todas, isso mundial, americana, europeia, qualquer uma que você pegar, você vai entender que o colesterol é classe 1. A gente não discute mais isso porque são tantas evidências favoráveis que aí entra no classe 1, em algumas diretrizes até classe 1A, não é, como a americana, falando de tratamento do colesterol. Então, quando a gente entra nessa diretriz classe 1, como a gente falou, poucas coisas na medicina são classe 1, nível de evidência A. Quando você não trata, eu acho que fica um pouco deselegante, né? Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para o residente. Quando é um A, deve tratar ou pode tratar? A resposta é sempre deve tratar, né? Então, ela é bem clara para nós. Claro que existem alguns casos que a gente sabe dos pacientes o quanto eles têm de restrições em não tratá-lo. Isso é um fato, mas a gente sempre recomenda, e acho que todo o cenário de todas as diretrizes vão para esse encontro de tratar. O LPA. O LPA, como nós falamos, ele é geneticamente determinado já ao longo da sua vida. Ele não deve ser o seu marcador principal, a gente sempre busca o colesterol. Mas, se nesse paciente seu de alto risco ou de risco intermediário, prevenção secundária, você dosou a LPA, o grande problema, o grande entrave é que o tratamento da LPA é só com os inibidores do PCSK9.
não adianta dar estatina, porque a estatina não vai diminuir a LPA. Aí você trocaria o tratamento se esse paciente tiver risco realmente e você perceber que tem alguma coisa importante. LPA é só tratamento com PCSK9. José Roberto Filas. Obrigado. Parabéns, professor André, excelente. A gente fica confuso, sabe? Porque há uns 3, 4 meses atrás, teve uma palestra do professor Mansur, e ele citou um estudo da Cochrane, que 23 estudos foram levantados, e comparado quem toma estatina, que tem, obviamente, risco, toma estatina com quem não toma, o risco relativo era 29%. E o risco absoluto do indivíduo, 1,3%. E a conclusão, assim, é que depois de 5 anos, se você tratar 10 mil pacientes com estatina, 5 casos vão ter miopatias, 100 casos vão se tornar diabéticos e 5 a 10 casos vão ter AVC hemorrágico. Né? Então, assim, o que a gente pode acreditar disso daí tudo? Porque eu tomava estatina, quando ele falou isso, eu parei. Entendeu? Então, agora você veio aí, eu vou ter que comprar estatina de novo. Então, eu não sei o que eu faço. Realmente, mas eu tenho umas guardadas na gaveta aqui, eu vou pegar, pode deixar. E aí, o que você me conta? Você conhece, obviamente, esse uma estudo pergunta da Copa. Complementando aí. Berinjela serve também, André? Filassi, muito obrigado pela pergunta. Eu concordo que existem estudos prospectivos que mostram isso para nós, né? Que, ou seja, o paciente que toma estatina, o risco que ele tem de se tornar diabético, AVC hemorrágico, é muito baixo. Então, de cada 10 mil tratamentos, você tem 5 casos, 3 casos. Então, isso é importante. Isso que você falou, eu concordo plenamente, que a gente chama dos riscos de você tomar a estatina. Por isso que a gente hoje continua falando para as pessoas tomarem, porque o risco de você ter qualquer coisa, seja um AVC, seja diabetes, seja miopatias, ele é muito baixo perto do benefício. E o benefício é em torno de 30%. Então, você tem esse fator importante de 30%. E como eu mostrei para os senhores, né, e aí volto a dizer, não é minha opinião, eu não tenho opinião em relação a isso. São opiniões dos estudos. Eu mostrei, você lembra aquele gráfico que eu mostrei diversas meta-análises de vocês? Que ao reduzir 1 milimol, 39 miligramas por decilitro aproximadamente, você reduz, em estudos de 5 anos, você reduz em 22% os fatores de risco, as chances de você ter um AVC. Se você pegar estudos mais prospectivos, de 12 anos, esse aumento é mais do que 30%. Então, se você está tomando a estatina, pode ter certeza, se você tem fator de risco, né, você deve tomar sim a estatina. Isso, volto a dizer, são as diretrizes mundiais, não só a brasileira, não só a europeia, a americana, mas qualquer diretriz que você pegar vai te pedir para tomar essa estatina. Qualquer score de risco que você entrar, você pode pegar um score americano, nós temos pelo menos uns 10 tipos de score de risco. Todos eles vão fazer mais ou menos aquilo que a nossa calculadora brasileira faz, te levar a tomar a estatina por isso. Então, a sua pergunta é, tome estatina, vale muito a pena. Você tem risco, claro. Filassi. Filassi, está sem som. Sem tá som, sem som. o tá som, sem Filassi. Som. Filassi, Filassi, o microfone está desligado. Até que ponto tem a indústria farmacêutica que interfere nisso, de usar a estatina? Porque se você for num cardiologista, ou num clínico, ou num neurologista, e você tiver um LDL acima de 130, 140, ele te dá estatina. E se não der, você vai perguntar para o outro por que ele não deu. Aliás, estatina é a droga mais falada hoje, não sei se metformina ou estatina, elas competem. Eu vi que o Lipitor, 9 bilhões o faturamento anual só do Lipitor. Então, até que ponto a gente acredita nisso, né? Entendeu? E porque é complicado. 1,3 de diminuição de risco absoluto.
É muito pouco. Filassi, Pouco para ter dor no corpo. Desculpe, eu desconheço esse dado. Tem a Cochrane, é da Cochrane de 2022, intervenções comparando o LDL com... Então, eu te mando, se você quiser, porque eu fiquei preocupado e fui achar o trabalho, fui ler. Então, deixa eu dizer isso para vocês. Vamos deixar o André responder para a gente passar para os outros que estão querendo perguntar. Você pode depois marcar uma consulta com ele e vai lá fazer esse debate com ele. Tá bom, então tá bom. Marca a consulta com ele depois. Responde um pedacinho, por favor. Senão ele não vai lá. Só o reembolso. Vai lá, né? O Filassi, olha, eu quero só chamar a atenção de vocês, porque a Cochrane, ela não é uma revista que a gente recomenda para vocês. Por quê? Quero dizer que quando você pega um monte de compilados de estudos ruins e analisa, o resultado é ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com meta-análises. Por quê? Se a gente pensar na Covid, por exemplo, se a gente olhar as meta-análises, nós vamos dar hidroxicloroquina para os nossos pacientes. Porque eles pegaram um monte de estudos ruins, colocaram numa meta-análise e o resultado foi hidroxicloroquina é boa. Ninguém fez um estudo comparativo que a gente chama de head-to-head, duplo cego, controlado, randomizado. Então, para você entender quais são esses estudos que você está avaliando. Então, o que eu mostrei para vocês naquele gráfico, esses são os estudos que a gente compara head-to-head, estudo controlado, randomizado. Esse sim, você pode dizer. Se você encontrar algum estudo controlado, randomizado, dizendo não a estatina, esse você pode me mandar. Porque perfeito. Posso garantir para você que isso não existe. Não existe. Por isso que é classe 1. Interferência do laboratório, quando a gente fala de grandes revistas, sai no New England, sai no Lancet, sai em grandes revistas, eu acho que a indústria farmacêutica não consegue entrar. Mas é claro que a gente sabe qual é o papel da indústria farmacêutica, é vender. Tá? Perfeito. Obrigado, André. Filassi, volta a tomar, mas não vai tomar simvastatina, porque esse período que você ficou sem vai para uma rosuvastatina. Ou para rosuvastatina, porque o Lipitor você vai dar dinheiro para o laboratório. Então, eu veio de graça, rapaz. Veio de graça. Carlos Ruiz, por favor. Bom dia a todos. Tem Ruiz, retornando de férias. Amém, com um prazer enorme, professor, com a alma lavada e sem estatina. Deixa eu perguntar uma coisinha para o André. Primeiro, parabéns pela sua exposição, querido, extremamente esclarecedora. Mas você sabe que você desconstruiu várias ideias que eu tinha que eram importantes, né? Eu sempre valorizei muito esse trabalho, essa meta-análise da Cochrane que o Filassi estava dizendo, até porque, o que a gente tem hoje de dados, nível de evidência, eu trabalho muito com câncer de mama. A gente sabe que aquela mulher que perde peso, através do exercício fundamentalmente, você tem 30% menos recidiva ou incidência de câncer de mama. Não tem nada mais efetivo do que o exercício físico e a perda de peso, principalmente depois da menopausa. Então, o exercício é uma condição hoje sine qua non. Você não fica sem exercício. E você está me dizendo aqui, pelo que eu entendi, você expôs pouca coisa a respeito de exercício físico. Você medicalizou todo esse processo, obviamente, falando muito bem da estatina. Ok. Mas a minha pergunta é, e o exercício? Sabe, 1 milimol que eu possa diminuir com o exercício não é tão bom quanto a estatina? Demora mais, demora menos, mas qual é o impacto disso? Sabe, porque você me desanimou em relação ao exercício. Eu queria escutar você, André. E, de novo, muito obrigado pela sua palestra. Não vai parar de fazer exercício, hein, Ruiz? Por favor. Só complementando um pouquinho, nós falamos muito para as mulheres, sobretudo após a menopausa, na mulher com síndrome do ovário policístico, sobre o estilo de vida, mudanças do estilo de vida. Aí inclui atividade física, inclui alimentação, uma série de outras atividades que procuram melhorar. Então, só reforçando isso para você poder falar para nós. Ruiz, obrigado. Sensacional sua lembrança. Todas as nossas diretrizes, todas elas, em qualquer nível, desde o baixo ao alto, atividade física e dieta. Sempre. Sempre. É que para nós isso é tão
charjão, que a gente acaba nem falando, porque isso é condição sine qua non. Dieta e atividade física para todo mundo. Aliás, o cardiologista já tem um slogan atrás da cabeça dele, está escrito assim, ó, dieta e atividade física. Ele nem fala mais, ele só aponta. Está escrito lá, dieta e atividade física. Então, isso que a gente pede o tempo inteiro. Só que eu quero lembrá-los, como esse caso que eu dei dessa paciente, que é uma super atleta, que tem 12% de gordura corporal, 12%, e eu trato muitos atletas. Eu tenho na minha clínica diversos atletas profissionais, competidores, atletas profissionais, eu tenho diversos. E é muito ruim quando esse cara vai lá na clínica e que fala para mim, semana passada eu peguei um atleta que corre 130 quilômetros por semana. O cara é uma tripa, parece que, sabe, é uma coisa assim assustadora. 8% de gordura corporal ele tem, e tem colesterol alto. O que eu vou falar para ele? Faça mais atividade física, faça mais dieta? Não tenho o que falar para esse paciente. E que mesmo assim tem um colesterol alto. Tanto é que a primeira vez que eu vi o paciente, ele levantou muito bravo e falou assim, doutor, o senhor está de brincadeira comigo, você está falando que eu tenho colesterol? Olha para mim, me pede mais 2 exames que eu vou fazer em laboratórios diferentes. Ele fez em 2 laboratórios diferentes, porque ele não acreditava que ele tinha colesterol alto. Aos 42 anos de idade, um super maratonista e tinha colesterol alto. O que eu vou falar para esse paciente? Faz mais atividade física e dieta? Não tem como. Então é nesse sentido, mas concordo plenamente, dieta e atividade física é fundamental. Fundamental. José Maria. Acho que parabéns pela aula. Na nossa clínica ginecológica, nós temos tantas mulheres com síndrome ovário policístico, que 70%, 80% tem dislipidemia, mas também na pós-menopausa, no climatério, a gente tem um índice aumentado de tanto sobrepeso como obesidade, chega quase 70%. Mas o que acontece no tratamento, quando a gente passa uma estatina, você falou que é menos de 3%, mas muitas vêm com mialgia. O que a gente pode recomendar ou trocar de medicamento para minimizar esse efeito colateral? Ótima pergunta, Zé. Muito obrigado. A gente está aqui com o microfone. Então, qual que é a nossa recomendação, pessoal? Será que essa paciente tem uma mialgia de fato? A gente pede o exame de sangue que todo mundo conhece, que é a CK. Quando você pede a CK, a TGO e a TGP, são essas 3 enzimas que a gente margeia se a estatina está mesmo fazendo algum processo, porque a metabolização é hepática. Então, se você percebe que a CK tocou, ela realmente elevou, aí você pode dizer, pode ser isso. Então, o que nós fazemos? Se ela está tomando uma simvastatina, a gente faz o washout, então, ou seja, para 2 semanas de tomar. Na volta, a gente volta com uma estatina, por exemplo, uma rosuvastatina em dose mínima, 5 miligramas, e tenta de novo. Geralmente a gente pede que a rosuvastatina seja tomada de dia, porque as antigas simvastatinas a gente pedia para a noite por causa do ciclo. Essas mais modernas podem ser tomadas de dia, porque não interfere, ela tem o ciclo de 24 horas de permanência no corpo. Então a gente pede para tomar à noite, porque a paciente vai deitar, não tem muitos sintomas e às vezes melhora com dose baixa. Se mesmo assim você pede um novo exame e a CK dela vem aumentada, aí você pode mudar para as novas drogas chamadas pitavastatina, que é o que a gente fala, que o metabolismo é diferente, não é mais hepático, ele torna-se renal, as diferenças são muito grandes, o nível de mialgia é muito menor e pode ajudar. Mas se mesmo assim a paciente estiver tomando e ainda reclamar de dores, e você faz a CPK, faz a TGO, a TGP, percebe que está aumentada, a gente usa só ezetimiba, com uma melhora também nisso. E se mesmo assim a paciente estiver reclamando, aí a gente vai para o PCSK9, que aí não tem nenhum relato de mialgia nesses pacientes. Então, você tem várias estratégias positivas em relação a isso. Não tem no serviço público, né? Não tem o serviço, mas ezetimiba tem. Não, ezetimiba é baratinho, inclusive, tá, dá para achar isso. Tá? Em casos muito refratários. Mas a pitavastatina também não tem no serviço público. Ela não é uma droga muito barata também, então, mas é uma opção. Tem 2 e 4 miligramas, 2 e 4 miligramas, você pode utilizar uma das duas. Muito bom. Professor Nilson Melo, considerações finais. André, queria parabenizar pela sua apresentação, maravilhosa. Lembrar ao Filace que a Adidas e a Nike não financiam a questão da proposta de aumentar a atividade física.
Lembrar que caminhar 45 minutos 3 vezes por semana pode chegar a reduzir 48% a doença cardiovascular. Perfeito, doutor. Então, esse é um dado muito importante. Perfeito. Também, talvez, Filácio, eu estou preocupado com você, como a gente quer você muito bem, estou preocupado se alguma empresa funerária não vai te enviar um convite dizendo que você está correta na sua mensagem. Né? Patrocinado. Patrocinado. Obrigado, Sérgio. Eu trabalhei com o professor Éder Quintão, que foi meu doutorado, foi com composição de HDL, bastante interessante, que eu trabalhava com hormônio em mulheres na pós-menopausa. O estrogênio aumenta muito a ApoA na HDL, aumentando muito a capacidade de retirada do colesterol, né? A redução. Depois trabalhei com uma pessoa que você conhece bem, que eu já te falei, que é o professor Raul Maranhão. O mestre Raul. E junto com o Raulzinho, e na questão da LDE, que é uma LDL artificial, e que aí, mediante aquele resultado, a gente viu que poderia ser utilizado na área de câncer. Então, acho que isso é um aspecto bastante importante, porque a mulher, quando entra em pós-menopausa, há um aumento na LDL em torno de 20%, embora a HDL mais ou menos, segundo o Framingham, ela se mantém, e segundo o pessoal do King's College, haveria um aumento, uma diminuição dela, né? Mas eu queria lembrar uma coisa, que eu acho que é bastante importante, na questão da ApoB. A ApoB ela é a proteína da LDL, né? Então, você valorizaria a ApoB mesmo tendo uma LDL elevada, tudo bem, a ApoB estará elevada, sim. LDL baixa, teoricamente, a ApoB deveria estar baixa, né? E só lembrar a Giovana, a consideração dela, eu tenho a impressão que a LDL não entra na questão do diagnóstico da síndrome metabólica, talvez em função dos trabalhos do Castelli, né, que antigamente se colocou com muita propriedade, de uma forma boa, que se calculava o índice de Castelli 1 e 2. O índice de Castelli 2 era colesterol total, dividido por HDL maior que 4,4, e LDL dividido por HDL maior que 2,9. Então, como é contemplado a HDL na síndrome metabólica, eu acho que por esse motivo, porque, na verdade, a LDL é de fundamental importância, né? Acho que você colocou de forma bastante adequada. E acho que só relembrar aquilo que você já falou em questão do colesterol, da estatina. O colesterol é mais dependente da genética do que qualquer coisa, diferente do triglicerídeos, que tem a genética também, mas a alimentação é muito, muito importante, né? Acho que isso é importante. Queria te parabenizar mesmo por toda essa contribuição que você traz, e você deu uma resposta muito boa também, Nilo, que, na verdade, o clínico geral da mulher é o ginecologista no Brasil. É diferente da Inglaterra, que é o GP. Aqui somos nós, né? Parabéns pela apresentação. Legal. E só respondendo essa pergunta da ApoB, pessoal, quando é que as diretrizes recomendam? Você tem um triglicérides muito alto, que você não consegue dosar o LDL por conta do triglicérides tão alto, você pede a ApoB, porque ela pode te dar uma resposta que o LDL não deu. Tá? Agradeço os senhores, pessoal. Muito obrigado pela paciência, viu? Muito obrigado, viu, André? Obrigado a vocês. Obrigado. Alguns recados antes de terminar. Hoje é o último dia da fotografia. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Olha o Gustavo, que beleza. O professor Manuel Simões gostou tanto que veio hoje para tirar de novo. O Dani também. Só que é porque o Dani deu aula ontem sobre transplante de útero e ele veio do jeito que ele estava. Isso. Hoje eu quero anunciar, esse mês nós tivemos vários aniversários. Tivemos da Isabel, teve mais aniversário, e hoje é aniversário do Luiz Carlos. Então, uma salva de palmas para ele.